Boa noite a todos. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, Ao Cantinho de Jesus, que nos acolhe todas as terças-feiras para o estudo sistemático do Evangelho, segundo o Espiritismo, e o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar do capítulo 20, do item 2 e 3, intitulado Os Últimos Serão os Primeiros. Lembrando que o capítulo 20 é aquela parábola dos trabalhadores da vinha, onde Jesus comenta que o reino dos céus é semelhante ao pai de família que sai a procurar trabalhadores para sua vinha. E aí chama primeiro alguns, depois outros, e aí na última hora ainda contrata alguém. Então, esse item 2 e 3 são comentários de interpretação dessa parábola. E como as parábolas têm interpretações variadas, com um sentido profundo, trazendo-nos luz na mais ignorância, na parte mais ignorante que temos de desconhecer a essência divina, a parábola ela vem como um foco de luz em nós, para clarear aquilo que a gente ainda não entendeu. E aqui tem dois espíritos no item 2 e 3 a dar essa luz para a gente. E como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma missão de nos moralizarmos, passamos essa leitura em busca de oportunidades que nos farão mudar de ações para ações que vão enobrecer-nos, que vai nos aproximarmos do Pai. Como bem dito na leitura inicial, ou convite de Emmanuel, para que a gente possa nos reformarmos, sermos novas criaturas. E aí a gente precisa trazer a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, do item 2 e 3, para a nossa intimidade, buscando uma leitura nova para novas ações daqui para frente. E o item 2 começa assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua vontade o haja conservado, que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, em que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então vejamos o que a espiritualidade está querendo ensinar para a gente, que ele não trabalhava porque ele não queria, é porque ainda não tinha chegado o convite. Então vamos tentar entender aqui, fazer essa interpretação de obreiro, de trabalho, do que seria então talvez esse reino dos céus que comenta a parábola, Trabalho, segundo a visão espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 647, vai nos informar que trabalho é toda ocupação útil. Então, o que é trabalho? É toda ocupação útil. Então, estamos falando aqui de um trabalho que vai ocupar. Mas será que seria o trabalho da personalidade? Seria o trabalho material? E aqui vai nos informar na questão 675 que o espírito trabalha, que por trabalho só se deve entender, não se deve entender apenas as ocupações materiais, porque o espírito também trabalha. Então há uma necessidade de eu, enquanto espírito, me ocupar de algo útil para o meu aprimoramento espiritual. Porque na questão 647, corrigindo, porque eu falei que era na 647 que estava falando toda ocupação útil é trabalho. Não, correção. Toda ocupação útil é trabalho está lá na questão 675. Na questão 647 é que está falando sobre a necessidade do trabalho como uma lei da natureza. Porque o trabalho é uma lei moral. Também é ensinado aqui no Livro dos Espíritos. Então, vejamos que a parábola está trazendo um ensinamento para a gente, e essa interpretação é que todos aqueles espíritos que trabalham com uma ocupação útil para o seu adiantamento, para se aproximarmos mais de Deus, para deixar com que as virtudes do Pai se aflorem em nós,
para que o Cristo interno se manifeste em nós. Olha que lindo! É esse tipo de ocupação que traz essa utilidade que o espírito precisa trabalhar, independente dele estar encarnado ou desencarnado. Então, o Delano te confundindo com o Emmanuel é ótimo, né? Mas o Delano fez uma prece, né, dando essa inclusão, essa harmonia, dessa percepção de todos nós espíritos que aqui se encontra presente, encarnados e desencarnados. E nós, espíritos encarnados ou desencarnados, devemos trabalhar, fazer uma ocupação útil para que o nosso espírito se aproxime do Pai, para que aflore em nós as virtudes do Pai, para que o Cristo interno se manifeste em mim. Então, essa é uma necessidade. Por isso que não é bom que a gente fique preguiçoso, que o espírito fique com preguiça de trabalhar suas virtudes, de vencer suas más inclinações, mas que aguarde a oportunidade do convite. Continuemos a leitura do Evangelho. Se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, notemos que a interpretação aqui está querendo dizer que não era que aquele trabalhador da vinha, que foi contratado na última hora, ele quis só trabalhar na última hora, que ele estava pensando só no repouso e deixou para a última hora, que não estava dando importância para o patrão. E aqui vamos interpretar esse patrão como sendo o Cristo, como sendo Jesus, como sendo o Pai, que nos dá a oportunidade de labor espiritual para vencermos nossas más inclinações e construir e deixar as virtudes do Pai se manifestarem em nós. Porque por mais que a gente trabalhe isso, nós não somos dono da paz. A paz é do Pai, a paz é de Deus, mas ela pode se manifestar em mim. A paciência, a benevolência, o amor, tudo vem do Pai, né? E ele se manifesta em mim, se eu assim trabalhar espiritualmente. Aqui vamos entender essas ações úteis que empregamos em nosso dia a dia, mas que ainda não são uma necessidade íntima, a um convite do pai de família que saiu a recrutar trabalhadores para a sua vida. Vamos pensar assim. Eu estou pensando que enquanto o pai não me faz o convite, eu preciso utilizar meu tempo em favor do meu espírito, da minha elevação espiritual, para que eu não fique tão ocioso na preguiça. Então, eu já tenho que estar esperando para que na hora que eu esteja pronta, o trabalho aparece. Nós espíritas costumamos muito a dizer isso, né? Quando o tarefeiro está pronto, o trabalho aparece. E é exatamente isso. Eu preciso me preparar para o trabalho enquanto o convite não chega. Enquanto o convite não fala, vem trabalhar na vinha. E aí continua no Evangelho. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignorâncias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. E dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá,
Não tenho pressentemente trabalho para te dar. Malbaratastes o teu tempo. Esquecestes o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Veja que lindo isso, meus irmãos. Assim, a benevolência, a bondade de saber instruir aquele que ainda não anda de acordo com as leis divinas. Não vimos nessa fala nenhuma indiferença e nenhuma repreensão que o considere incapaz de trabalhar para todos sempre na vinha do Senhor. Ao contrário, só pede para que comece a se preparar, porque ainda não está pronto, porque ainda não é a sua hora, porque a gente reencarna com uma programação para a gente vencer. Não há programação para o mal. A gente programa para o bem. Vejamos essa explicação. Olha, eu não tenho trabalho para te dar agora, porque você não utilizou bem o tempo. Se eu te der o trabalho agora, você vai desperdiçar. Mas recomeça. Aprender. Porque aí quando você estiver pronto, estiver com boa vontade, estiver disposto, vem ter comigo que eu te franquearei. Olha, eu vou te dar sempre trabalho. Essa é a postura do Pai conosco. Tenhamos nós a mesma postura ao lidar com os nossos irmãos que estão barateando seus dias, né? Mal barateando seus dias, seu tempo, que ainda não estão a preparo para trabalhar na vinha. Nesse caso aqui, vamos entender o convite, né? Aguardar por esse trabalho, e vamos entender esse trabalho na nossa intimidade. Vamos pensar. Estou a perturbar-me, a desperdiçar meu tempo com o bem que tenho? Qual é esse bem que eu tenho nessa encarnação? O corpo. Então, esse é o bem que eu recebo, é a matéria, né? A gente costuma falar que riqueza está muito ligada à matéria. Então, vamos lá. O espírito, quando ele reencarna, ele ganha uma riqueza material, chamada corpo físico. É um bem. E o que estou fazendo com esse bem? Eu estou falando dos defeitos do vizinho? Estou buscando os erros e falhas alheias para apontar e de preferência em público? Vamos dar uma atenção à doença que nos chega a esse corpo, a esse bem material, como um convite. Quando o convite que Jesus ou que o Pai esteja falando com a gente, vem trabalhar na minha vinha. Porque a doença no corpo físico nos convida a olhar para a nossa intimidade. E quem nos conta dessa forma e fala assim é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo Maria de Magdala, que ela diz lá que Jesus chamava os homens para uma vida nova. E a vida nova que ela escolheu foi cuidar dos leprosos. Porque de tanto ouvir, de tanto se preparar, né? Então, essa escolha para ir cuidar dos leprosos, para falar da Boa Nova, para contar como é que Jesus dizia, como que Jesus fazia para eles, porque eles eram os que ninguém queria da sociedade, como ela também já tinha sentido isso. Todos não queriam ela por perto. Inclusive, Pedro, os apóstolos, ela sentia um pouco de indiferença deles, né? Em relação a ela, devido à vida que levava. Em relação aos leprosos, por meio de medo de contaminação, por considerá-los imundo e aquele perigo todo. Então, elas tinham essa afinidade, digamos assim, de dor na alma. Pelas dores na alma, Maria de Magdala se juntou aos leprosos e pelo mesmo desejo de tantos leprosos e ela, da boa nova que Jesus trazia, dessa nova vida, dessa nova oportunidade de comportamento. Então, essa escolha que ela aproveitou para poder cuidar, para esperar, era enquanto ela estava se preparando, esperando o convite do pai de família. Ainda o fato dela estar lá ajudando os leprosos, fazendo esse movimento para fora, é esse movimento que aqui está explicando
esse nosso amigo espiritual, para que a gente não fique gastando o nosso tempo enquanto o convite não chega. E que a gente use bem o tempo, que a gente se prepare o tempo. Então, há uma citação nesse capítulo que fala assim, olha, propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo, que lhe haviam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Então veja, isso é Humberto de Campos falando de Maria de Magdala, como que ela estava esperando o tempo do convite, porque enquanto ela se preparava, ela estava disposta a tudo até receber esse convite. Até a lepra se manifestar nela. E nesse momento é o convite, vem trabalhar na minha vinha. Às vezes esse convite chega muito tarde, né, na vida. Às vezes chega muito cedo. Tem gente que já nasce com esse convite de uma deficiência, uma debilidade física, para começar a trabalhar a sua intimidade. E há uma citação assim do livro. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do mestre de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se, e experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Vejamos, quando o convite chega, a gente ter um gozo para poder ir trabalhar, mesmo que seja na última hora, mas porque sabe que enquanto estava preparando para esse trabalho, levou esperança. A gente pode se colocar nesse lugar e saber que todas as vezes que estamos no Cantinho de Jesus, em qualquer uma outra casa espírita, nos dedicando ao socorro daqueles semelhantes a nós, que também carregam suas dores, estamos preparando para quando for a nossa vez. E que a gente espera que consigamos trazer um gozo na alma, como Maria de Magdala. Aceitar com resignação, sem questionar, e confiar que a gente vai trabalhar, a sua intimidade espiritual enquanto espia através da enfermidade no corpo. Porque o corpo adoece para elevar o espírito, caso assim aceitemos trabalhar na vinha do Senhor, que é o reino dos céus, que é a minha paz de espírito, que é a minha fé e fidelidade, que é a minha confiança. Há uma médica e uma cientista, que é a doutora Ana Cláudia Quintana, que nos mostra isso no seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é autora desse livro, é uma das pioneiras em cuidados paliativos, e ela acompanha essas resignações desses espíritos valentes, trabalhadores de última hora, que se elevam, que se mostram, que honram o espírito que são, enquanto o corpo passa pelo cumprimento da missão que lhe cabe. E aí, esses espíritos com quem ela trata, esses espíritos encarnados, essas pessoas, né, essas personalidades, estão todos despedindo da vida material pela porta de saída, e que essa porta de saída da vida material faz toda a diferença. Então, esses espíritos se despedem pela porta de saída natural, naturalmente. Mas, na verdade, todos nós que nascemos, estamos todos nos despedindo da vida material. Aí devemos evitar, com muita fé e coragem, a porta do suicídio. Lembrando que estamos no Setembro Amarelo, né? E aí evitar o suicídio direto ou indireto. Porque quantos de nós, às vezes adoecidos, recusamos o tratamento ou não fazemos o tratamento devido, com toda a disciplina necessária? Evitemos ao máximo.
tratemos a doença com a medicina, enquanto recuperamos o espírito através do comportamento evangélico. Tendo Jesus como modelo, e todos os cristãos verdadeiros e os bons espíritas como exemplos do que eles fazem e fizeram. Aí a gente pode lembrar de Chico Xavier quando ficou doente, né? E foram várias vezes, teve câncer de próstata, Divaldo, né? E ameaçado, não bem ameaçado, né? Mas quase assim, olha, você não tem um mês de vida, e que Joana ainda falou com ele, ele vai trabalhar assim mesmo, né? E ele ainda foi no enterro do médico que preveu que ele não teria mais recuperação. Não que desencarnar seja impossível para todos nós espíritas, todos iremos. Mas é porque precisamos fazer essa caminhada nos elevando o espírito que somos. No Evangelho continua assim: bons espíritas, meus bem-amados. Olha que bonito. Quem fala desse jeito é o Espírito Constantino que está nos ensinando, né? Ele é um espírito protetor. Então ele fala: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Vejamos que bonito. Somos obreiros da última hora. Bem orgulhosos seriam aqueles que dissessem: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Olha que lindo! A vinha do Senhor é o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Em nossa intimidade. Então, trabalhar na vinha é trabalhar na intimidade, é ter boa vontade de fazer minha reforma íntima com os convites do pai de família expresso na doença que me visita, num luto inesperado, num desemprego. São provas e expiações que vamos passando nessas vicissitudes da vida, mas onde a gente vai poder dar o nosso testemunho de fé fidelidade. No desgosto da solidão, nas adversidades, né? No chefe que demonstra indiferença com o seu trabalho. São esses os tipos de convite que o espírito encarnado recebe para operar na intimidade e se comportar como Jesus. E os cristãos verdadeiros, os bons espíritas, que praticam o evangelho durante as fases difíceis da vida. Porque Kardec nos diz que os bons espíritas são aqueles que esforçam para vencer suas más inclinações. E continuando, no item 3, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas que praticam, né, o bem. Estes que, por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Ninguém opera sozinho na humanidade. E a gente recebe muito daqueles que vieram primeiro.
E nós acreditamos e sabemos da existência das reencarnações. Então a gente começa um trabalho em uma existência, dá continuidade em outra e por aí vai. Então Moisés começou a trabalhar sua intimidade ao buscar suas origens, sendo ele hebreu e criado pela filha de Faraó. Depois veio o fenômeno do fogo, que falou sua missão de libertar seu povo do cativeiro do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Moisés estava buscando a sua essência, começou nesse trabalho. Vamos assim interpretar como uma linguagem de símbolo aqui, sendo Moisés o espírito que decide nascer, mergulhar em um corpo de carne, ainda escravizado pelo materialismo, seduzido pela personalidade. E aí não deu bola, Moisés não deu bola para a personalidade de ter sido criado no luxo, com o nobre, né? Ele foi fundo em sua essência. Os outros profetas também fizeram o mesmo. Há de se lembrar de João Batista, que, segundo o próprio Jesus, foi Elias que reencarnou. Elias, que ora tinha mandado decapitar os profetas de Baal, se despede da vida física pela porta da decapitação, expiando. E Jesus ainda diz que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista, comprovando que um trabalho que a gente começa, a gente pode continuar na próxima reencarnação e pode continuar nessa reencarnação o trabalho que a gente começou na nossa intimidade espiritual na reencarnação passada. Não nos dispersemos, né? Então, a reencarnação, ela eterniza e precisa da filiação espiritual, para a gente entender a nossa essência. E fala-nos aqui, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. E adorar, lá no Livro dos Espíritos, na questão 653, a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, que a gente possa adorar com as nossas intenções íntimas de fazer o que precisa ser feito. Porque para adorar do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Essa é a forma de adorar que agrada a Deus. E Henri Reiner, que é o autor desse item 3, do capítulo 20, ele encerra dizendo assim: o germe do futuro, tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola dos trabalhadores da vinha, que encerram como todas as de Jesus que se utilizou falando ao povo, fala sobre o germe do futuro e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade, que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Por quê, gente? Porque quando eu trabalho na vinha do Senhor em mim, que eu evito o mal, que eu venço minhas más inclinações e eu permito com que o Cristo interno se manifeste em mim, nesse momento eu consigo ser solidário e conectar com todas as pessoas do universo. Porque, como diz Paulo, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Jesus une todos nós da humanidade como uma única família, sendo todos irmãos, a auxiliar mutuamente um ao outro no seu caminho de elevação espiritual. Então, que possamos entender essa mensagem como uma oportunidade que a gente tem, mesmo que seja na última hora, de trabalhar na nossa intimidade, a nossa reforma, que nos conduzirá a esse caminho íntimo com Jesus, a nos elevar moralmente, através de bons comportamentos. Não fica só no intelecto, mas na ação, tal qual Maria de Magdala. Agradecendo a todos pela oportunidade e até o mês que vem, né? A gente está sempre juntinho. Agora a gente passa para o Valdir, para ele continuar com o Livro dos Espíritos. Boa noite, obrigado pelo estudo aí, Tatiana, pelo
pelas reflexões, né? Pelo comentário do Evangelho. Aliás, um chamamento muito importante para todos nós, né? Para trabalhar, né? E vamos continuar hoje com o Livro dos Espíritos, falando hoje sobre o purgatório, né? E pedindo a Jesus que ilumine a todos nós. Na questão do purgatório, que é a questão 1013, continuação, né? Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Paraíso, céu, inferno, purgatório. É até a questão 1019. O que ele pergunta? O que se deve entender por purgatório? Vamos ver algumas respostas dessa questão, que eu não sei qual o tipo de dúvida que muitos ainda têm a respeito, né? O que se deve entender por purgatório? Então, os Espíritos respondem assim: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Eu estava pensando muito sobre essas questões aqui durante o tempo que eu estava lendo e refletindo sobre alguns comentários, lembrando assim de como que a gente ainda encara tudo isso. Eu acho que a ideia de castigo, de condenação, de cobrança, até de vingança de Deus contra nós, né? Eu acho que ainda é muito forte para muita gente. E certamente por falta de entendimento e por falta de coragem, talvez, para aceitar as nossas próprias faltas. Mas o que parece, assim, numa conclusão, é que se nós simplesmente conseguíssemos entender que todas as nossas dores são consequências das nossas atitudes do passado, ficaria muito mais fácil entender, muito mais fácil aceitar e mais leve. Então, nós temos um convite, por exemplo, a trabalhar. Se trabalhar para muita gente é um martírio, não deixa de ser uma oportunidade de purgar as faltas. Então, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Vamos ver a definição geral aqui dos nossos dicionários, né? Qual que é o significado de purgatório no dicionário? Local de passagem onde ficam as almas cujos pecados precisam ser purgados, purificados, antes que elas cheguem ao paraíso. Então, vamos ver, por essa definição aqui já dá para ter uma ideia. Local de passagem onde ficam as almas cujos pecados de quem? Dessas almas. Quem são essas almas? Seres humanos que deixaram a vida física. Então, seriam nós mesmos. Cujos pecados precisam ser purgados, purificados, antes que elas cheguem ao paraíso. Por extensão, expiação, sofrimento que purifica. Todo local que causa sofrimento. Então, no próprio dicionário já vai mostrando, ó, todo local que causa sofrimento. O que nós vimos a questão anterior sobre o céu? Não existe um local específico de céu e inferno. Céu e inferno é onde nós estamos, com a nossa felicidade ou com a nossa dor. Independe de localização específica, que tem capacidade de purificar, de limpar, de purgar. Ah, mas qual o significado de purgar? Purificar. Então, purgar é purificar através da eliminação de impurezas. Aí dá uns exemplos aqui, até do mundo científico, até do mundo físico, né? Purgar metais, limpar esvaziando completamente, purgar um radiador, purgar o estômago, livrar algo de alguém, desembaraçar,
purgar os campos dos parasitas, pagar as culpas, purgar, né, as culpas e os pecados, purgar seus pecados, purgar-se da acusação. Então, purgar é purificar. Purificar através da eliminação de impurezas. Quais são essas impurezas? As impurezas, elas vão se acumulando de acordo com os nossos pensamentos que geram comportamentos, que geram falas, que geram ações. O material é o mesmo, é o fluido cósmico universal. Ele é o elemento material primitivo. No universo tem Deus, Espírito, matéria. Deus é o criador de tudo. Então, ele fica num ponto isolado e avançado. Ficou Espírito, matéria. Espírito somos todos nós. Os princípios inteligentes a princípio, depois espíritos, ou seja, seres inteligentes da criação. Como seres inteligentes da criação, nós temos total ação sobre a matéria. Quando nós agimos sobre a matéria, nós agimos na vida material, ou na vida física, ou no mundo físico, e vamos moldando a matéria de acordo com as nossas necessidades e as nossas crenças do momento. Quando nós moldamos de uma maneira indevida, nós vamos ter que consertar. Ao consertar, nós vamos passar pela consequência do que foi feito indevidamente. Então, passar pela consequência do que foi feito indevidamente é a expiação, é a purgação. De qualquer maneira que eu agir sobre a matéria de forma inadequada, especialmente contrária às leis divinas, eu vou ter a oportunidade de refazer. Então, isso não foi ensinado durante muito tempo, durante séculos, milênios. Nós íamos aprendendo que nós seríamos castigados. E essa ameaça do castigo tomou proporções tão grandes que, para conservar e manter isso de uma forma intensa, amedrontadora, criou-se céu e inferno. Quem fez errado vai para o inferno. Se o erro foi muito grave, vai para o inferno eterno. E quem fez certo vai para o paraíso, para o céu. Mas como a grande maioria aqui não faz só coisas certas, e os erros que nós praticamos aqui, uma boa parte deles são caracterizados como pecados mortais, pode chegar claramente à conclusão de que a Terra inteira vai para o inferno, eterno, por causa do pecado mortal. Mas aí, nós agora estamos recebendo uma doutrina que está mostrando a realidade do conserto, através de dores físicas e morais. Então, eu vou sofrer dores físicas quando os meus erros foram físicos, morais quando os meus erros foram morais, ou quando o que eu causei na parte física gerou também consequências morais. E aí vem a purgatório, então, seria o tempo da expiação. É o tempo do conserto. O que é que estamos fazendo aqui na Terra hoje? Estamos consertando muita coisa, continuando e aperfeiçoando outras. As que estamos consertando traz algumas dificuldades, algumas dores, alguns sabores, alguns sacrifícios. É a expiação, é o purgatório, é o purgar. Mas qual que é a vantagem disso? Saber disso significa saber que isso vai passar, porque tudo que é ruim vai passar. Vai permanecer o bem, o bom, o agradável. Então, nós estamos aqui para construir a felicidade, a paz,
a harmonia. Se eu construir algo contrário, eu vou ter a oportunidade de reconstruir. Sempre. Isso caracteriza o perdão, a misericórdia. Como que Deus age conosco? Ele age com misericórdia e perdão. Perdão, dando oportunidade para fazer de novo. Misericórdia, dando todas as condições para que seja possível realmente fazer. E isso para todos. Quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, é aqui que nós estamos consertando todos os nossos erros do passado. Ah, mas como que eu sei que eu errei no passado? Pelo efeito. Lembram da pergunta número 4 do Livro dos Espíritos? Nós estamos chegando já estamos na 1013, né? Vocês lembram da 1004? Da 4? 04? Ou seja, há 1009 questões atrás? Isso significa uns 15, 20 anos, mais ou menos? Por aí, né? Na questão número 4, quando Kardec pergunta lá, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem, num axioma utilizado pelas vossas ciências. Não há efeito sem causa. O que está acontecendo comigo hoje? Tudo que está chegando para mim é efeito. Onde está a causa? Anterior ao efeito, claro. Porque não há efeito sem causa. Então, primeiro a causa, depois o efeito. O que está chegando para mim? Efeito ruim, então a causa foi ruim. Quem foi o autor? Eu. Por isso que está chegando para mim. Simples assim. Para encontrar a prova da existência de Deus, ele fala, observai tudo à sua volta. E o que não for obra do homem, de quem será? Né? Quer dizer, a sua razão vai te responder. O que não é obra do homem é de um autor maior do que o homem, porque o homem não consegue fazer. Mas e no dia a dia, nas coisas que nos acontecem? Nas coisas que nós remoldamos, remodelamos. Então, isso nós podemos. Então, isso é coisa nossa. Não é? Então, para entender essa ideia de purgatório, de céu e de inferno, é preciso entender a ideia de ação e reação, causa e efeito. Ação, causa. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu ajo é ação minha, de dentro para fora. Primeiro eu penso, ou eu falo, ou eu faço diretamente. Ação minha, de dentro para fora. Tudo que chega para mim é reação, é resposta, efeito. O que está chegando? Felicidade? Muito dinheiro? Muito trabalho tranquilo, gostoso? Muita coisa boa? Família? Vai bem, obrigado, graças a Deus? É isso que está chegando? Saúde, perfeito? É só ir analisando. Aí nós vamos analisando. Tudo isso que está chegando, se for ruim, é o purgatório, é a purgação, é a expiação. Então, significa que, ao passar bem por isso, eu vou chegar ao plano espiritual livre disso? Sim, com certeza. Olha que bacana. E a outra ideia? Bom, a outra ideia, eu não vou ficar livre disso nunca mais. Porque se eu cometi um pecado mortal, eu não vou ficar livre disso mais.
condenação eterna, inferno eterno. Então, é purgação eterna. Então, antes tinha os dois, céu e inferno. O purgatório entrou aí, e colocaram o intervalo, e diz aqui do livro Céu e Inferno, que o purgatório foi a maior invenção da igreja, a melhor. Claro que não foi invenção, né? Foi intuição. Mas foi uma percepção de que existia algum jeito de expiar as nossas faltas. Mesmo que não tenham considerado como deveria, e como nós estamos vendo agora, ainda assim foi bom. Porque deu a muita gente que não tinha supostamente cometido os pecados capitais uma oportunidade, uma esperança de purgar os seus pecados e continuar o seu crescimento. Aí o Kardec comenta essa questão assim: o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, o purgatório, na expressão do Emmanuel, ele diz que são as provações. Os espíritos são as expiações. As provas são só as pequenas dificuldades que nós temos no dia a dia para atingir degraus diferenciados. Quando nós não passamos bem por essas provas, é que nós construímos a aprovação e a expiação. Então, quando nós agimos o fluido cósmico agindo no princípio material, para que ele seja mal elaborado, mal formado, mal construído, essas vibrações se materializam e ficam no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Esse nosso perispírito vai se tornando tão impuro quanto impuros foram os nossos comportamentos. Na medida que vamos entendendo isso e começamos a melhorar, nós vamos eliminando essas impurezas do nosso perispírito, e é essa que é a purgação. Ou seja, o purgatório ele vai acontecer de uma maneira bem tranquila ao longo das nossas encarnações. Então, quando o Kardec, por exemplo, diz aqui, o que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, ele está falando, na verdade, do lugar. O purgatório existe não como um lugar específico, porque vai ser como o céu e o inferno na nossa intimidade. Então, não é um lugar determinado, é, porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação. Aí, na questão seguinte, na 1014, ele pergunta assim: como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? Interessante, né? Por que os espíritos mais elevados respondem como se inferno e purgatório existissem como lugares específicos? Aí, é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Como que nós vamos chegar para uma pessoa que acredita piamente no purgatório, no inferno, e vamos falar com ela que isso não existe? Vamos simplesmente falar, não é assim, não existe. Não, primeiro que de fato existe nas nossas intimidades. Para falar que não existe um lugar específico, nós às vezes gastaríamos um argumento, viraria uma discussão e a pessoa não entenderia. É isso que os espíritos superiores falam.
Os espíritos superiores fazem conosco o que nós estamos precisando aprender a fazer aqui entre nós. Eles não entram em discussão. Eles procuram nos compreender. Gente, nós estamos aprendendo a interpretar as parábolas de Jesus? Estamos. De várias formas. As parábolas de Jesus foram ensinadas há 2000 anos. Qual que era o propósito dessas parábolas terem se mantido até agora? Para que nós pudéssemos interpretar a parábola e trazer a interpretação para os nossos dias. Aí ainda fica parecendo se você vai interpretar a parábola de Jesus e vai pegar especificamente aquela parábola e trazer para os nossos dias. Mas parece que há um engano. A parábola é para nos ensinar a interpretar a vida, o momento atual, principalmente. Nós precisamos nos conscientizar disso para que nós possamos vencer as diversas discussões que temos feito. Ou seja, não entrar nas discussões não é vencer a discussão, é vencer a vontade de discutir, de provar para as pessoas antes de tentar entender o que está acontecendo. Então, vejam a quantidade de desgaste que tem provocado determinadas discussões, principalmente na área da política. Quando você viu falar política, pronto, já arrasou tudo. Se você falar um nome de determinados políticos, não tem mais conversa. Virou discussão, virou motivo de briga, virou motivo de crítica. E aí, o que vai acontecer? Em nome de uma discussão, de uma defesa até de uma doutrina, de uma defesa de uma verdade, que, na verdade, deixa de ser verdade, nós vamos discutir um assunto nervosamente, agressivamente, antes de procurar entender o que aquele assunto propõe. É o que os espíritos fizeram aqui e fazem quando respondem. Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quem são as pessoas que os interrogam? São as pessoas mais ignorantes, por isso interrogam os espíritos. Se eu soubesse de uma coisa, eu não precisaria perguntar para ninguém. O Kardec, aí você vai, mas será que o Kardec sabia? Sabia. Mas o Kardec veio para organizar essa doutrina. Para organizar a doutrina, ele usou um método que ele aprendeu lá, que ele lembrou lá com a Pestalozzi. Ah, será que ele não sabia? Claro que sabia. Ele era um espírito superior. Então, ele sabia disso. Então, mas como que ele fez? Ele usou um método para nos ajudar. Será que o Kardec sabia onde encontrar a prova da existência de Deus? Claro. Será que ele sabia aquela definição de Deus? Antes de perguntar o que é Deus? Claro que sabia. Ele sabia tudo isso. O Rivail e o Kardec sabiam. Mas o que ele fez? Ele usou um método didático para facilitar, para direcionar o nosso raciocínio lógico. Pergunta e resposta. Primeiro pergunta. Você lê a pergunta, reflete sobre a pergunta, desenvolve o seu raciocínio e depois você lê a resposta e analisa a resposta, a lógica da resposta e vê se ela combina com o que você entendeu. Leu a pergunta, analisou a pergunta, leu a resposta, analisou a resposta, entendeu, transfere para a vida. Então os espíritos respondiam de uma maneira para não gerar mais dúvida, para não derrubar o que as pessoas já conheciam, para não criar conflito. Era esse o propósito.
É esse o propósito para nós. Então, por que discutir sobre determinados assuntos? Por que não levar só para uma conversa saudável? Porque todos os assuntos são importantes. Nós estamos no mês de setembro, o mês que, a partir de 2003, a Organização Mundial de Saúde entendeu. 2003. Foi outro dia mesmo. Mas o suicídio existe desde o suicídio de Judas. É o mais famoso, né? E talvez o mais distante. Mas foi em 2003 que eles resolveram fazer o Setembro Amarelo. E o Brasil aderiu em 2015. E agora, o dia 10 de setembro, ficou o Dia Internacional de Combate e Conscientização sobre o Suicídio. A proposta é que se converse sobre o suicídio, buscando seriamente uma conscientização. Não é divulgação do suicídio, não é incentivo ao suicídio, é conversa séria para conscientização, para racionalização da ideia. Ah, mas suicídio é muito pesado. É um assunto muito sério. Aí tem casa espírita que ainda pede para não falar sobre suicídio, para não falar sobre sexualidade, para não falar sobre política, para não falar sobre aborto, para não falar sobre pena de morte, para não falar sobre esses assuntos que são considerados delicados. Mas nós somos cristãos. E agora estamos entendendo que todo assunto é importante e precisa ser tratado com o comportamento, com o sentimento, com a visão cristã. E é isso, essa resposta, eu vejo claramente isso. Os espíritos respondendo de uma maneira que eles não firam as pessoas, que incentivem as pessoas, que nos incentivem a estudar, para depois chegar à mesma conclusão que eles chegaram. E nós vamos ver que acreditar que há céu e inferno e purgatório em lugar específico não faz mal para ninguém. Porque nós vamos acabar chegando à conclusão que o lugar específico é em nós mesmos, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas mentes, que o céu, o inferno e o purgatório são posições que nós carregamos junto conosco para onde vamos. Então, o lugar específico é em nós, como o reino dos céus é em nós. Se nós entendemos isso, nós vamos entender por que os espíritos não discutiram. Aí continua a resposta. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Agora, perguntemos: ganharia alguma coisa alguém dizer para um muçulmano que Maomé não foi profeta? Acrescentaria o quê? Então, acrescentaria eu chegar para um católico e falar para ele simplesmente que inferno não existe, que céu não existe, que purgatório não existe? Não. A princípio, não acrescentaria. Mas e se eu conversar com ele nesses termos? Até desenvolvemos uma confiança mútua e recíproca. E aí nós começássemos a conversar, cada um colocando seus pontos de vista e cada um respeitando os pontos de vista do outro, sem discussão. E se nós começássemos a conversar nos nossos cultos do Evangelho sobre todos esses assuntos, colocando essa visão espírita que nós acreditamos sobre todos esses assuntos? O que o Espiritismo fala sobre pena de morte? O que o Espiritismo fala sobre aborto? Sobre adultério? Sobre suicídio? Sobre tudo isso. O que o Espírito, qual que é a visão espírita de tudo isso?
Nós precisamos entender que a visão espírita não é de restrição, não é de calar a boca de ninguém, não é de impedir a manifestação de ninguém, porque o Espiritismo tem lá, em uma das 10 leis da divisão da lei natural, tem uma que é de liberdade. É a lei que trata do livre-arbítrio, que trata da liberdade que Deus nos dá, uma liberdade ampla, que só será bem compreendida se nós compreendermos e praticarmos aqui no nosso ambiente ainda de muita incompreensão. Já pensaram se nós formos conversar, por exemplo, com um budista? Para eles, o Buda é o Deus. Eu vou falar, não, que é isso? O Buda não é Deus, não. Mas para o católico, Jesus é Deus. E agora nós já estamos sabendo que Jesus não é Deus no sentido que poderia se acreditar. Porque agora nós entendemos que Jesus está numa posição intermediária entre nós e Deus. E quando ele fala, quando ele nos convida a ir a ele e, através dele, ir ao Pai, ele está dizendo que ainda há um caminho a percorrer. Quando Jesus diz que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, ele está dizendo que ainda há muito a fazer além dele. E isso não desmerece Jesus, não. Mas entre nós podemos conversar nesses termos. Mas com o católico, não. Porque nós vamos ferir os brilhos da pessoa sem necessidade. Porque não tem problema nenhum dizer que Jesus é Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, é a oração católica. Aí nós vamos mudar a oração. Nós vamos discutir com ele. Não, Deus não está errado. Não. Para nós aqui na Terra, Jesus teve uma presença como se fosse um Deus, porque foi o maior espírito que passou pela Terra, questão 625. Foi o mais puro, foi o mais elevado, foi o mais perfeito. Então, nós vamos discutir isso? Não, não vai acrescentar nada. Mas se eu chegar para o católico e dizer que realmente Jesus teve uma posição muito grande, muito elevada, muito superior, muito pura. Que maravilha isso, né? Nós estaremos em perfeita sintonia, sem criar nenhuma discussão. Então, isso os espíritos superiores fazem conosco para não nos chocar, para não combater as nossas ideias, para não nos deixar sem graça, né? Aí, na continuação dessa questão, o Kardec pergunta, né, na 1014a, concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Ai, meu Deus, agora complicou tudo, né? Aí os espíritos respondem. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas. E para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Olha que coisa mais comum nós dizermos agora com esse calor que está fazendo esses dias, que está parecendo o calor do inferno, né? Nossa, será que o inferno é tão quente assim? Dizem que é mais quente ainda, né, do que esse calor que está fazendo esses dias. Mais quente do que o calor mais quente que tem aqui na Terra, dizem, né? Então, que teria de mal? É uma figura. Inferno
pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Isso é o inferno. Isso é o que caracteriza o inferno. Então, vejam bem, vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Que vida é essa? A de muitos espíritos que passaram pela Terra e foram ensinados durante todos esses séculos que não tinha outra solução, que a vida deles era o inferno, que as dores e os sofrimentos deles eram o inferno. E todos eles, de alguma forma, foram ensinados que os males que fizeram os levaria a uma condenação eterna e sem perdão. Então, a vida deles seria o inferno. Por isso, respondem assim. E purgatório? Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Então, o inferno é a vida sem esperança de melhorar. Purgatório já é uma vida com alguma esperança. Melhorou, né? Quando experimentas uma dor grande, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Então, inferno, purgatório, mesmo céu e paraíso, são expressões figuradas que retratam lugares que foram ensinados antes e que, de uma certa forma, existem no plano espiritual, mas que, mais apropriadamente, eles vêm explicar para nós que esses lugares estão em nós, na nossa consciência. Se a gente pegar inferno, purgatório e paraíso, vai ver como é que é fácil fazer uma analogia? Pega lá o capítulo 3 do livro O Mundo Maior, do André Luiz. A casa mental. Ele divide a casa mental e mostra como se ela fosse um castelo. Divide o castelo em 3 andares, usando as expressões da psicologia, né? Que vem lá do Freud. Inconsciente, consciente e superconsciente. Id, ego e superego. O id, ou inconsciente, é o nosso passado, inferno, onde estão registradas todas as nossas imperfeições, tudo aquilo que precisa ser consertado, inferno, inconsciente, id. Trabalhamos um pouquinho à frente e vamos para o consciente, o presente. Consciente, presente, purgatório. Purgando as nossas dores, consertando as nossas dores. No momento presente, nós já temos o purgatório, uma certeza de que através dele, ou seja, uma esperança de que através de purgar essas nossas dores, nós temos a esperança de que vamos melhorar. É o momento presente. É o momento consciente. Certo? Ego. Aí nós vamos purgando e agora ficou fácil para entender que todo tema, todo argumento, tudo que vier para ser purgado pode ser melhorado, piorado ou mantido. Na roda da vida, o que não foi melhorado e que foi piorado, ou que foi piorado, volta para o inconsciente. Para, em um outro momento, a roda da vida trazer para repetir a oportunidade.
O que foi melhorado se transforma na essência que vai ser levado para o céu, para o paraíso, para o superconsciente. Então, o que é que nós temos no nosso superconsciente hoje? Nós temos o céu, o paraíso, o reino dos céus. Nós temos as nossas melhores realizações, ou as nossas melhores conquistas no superconsciente, superego. Aqui no ego, no momento consciente, no momento purgatório, é que nós estamos vivendo e revivendo situações, e é aqui que nós vamos mandando para cima ou para baixo. E assim tem sido a nossa vida. Quando a Tatiana nos convida com o Evangelho a trabalhar, a fazer o papel do obreiro da última hora, que é aquele que vai cumprir bem a sua missão, esse é o objetivo. Se o trabalho é qualquer atividade útil, tudo que nós fizemos com utilidade aqui, mesmo que com dificuldade, e se for com dificuldade, será o purgatório. Se for normal, será simplesmente uma prova. Se for muito difícil, é a expiação. Mas se veio para o purgatório, para o nosso momento presente, é sinal de que é possível resolver. Então, agora já mudou o conceito. É possível resolver tudo. Então, tudo vai passar pelo purgatório, mesmo as coisas mais difíceis, mais embaraçosas. E todas elas, quando resolvidas, vão gerar essência para o nosso superconsciente. No livro Céu e Inferno, deixa eu voltar aqui. Quando experimentas uma grande dor, não costumo dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Então, em sentido figurado, nós podemos buscar várias palavras, várias expressões para ilustrar o nosso entendimento. Então, hoje nós buscamos mais umas, em sentido figurado, que estão, de alguma forma, sendo estudadas pela nossa ciência. A nossa ciência da psicologia, que está usando essas expressões, que está usando as suas experiências para mostrar como está o funcionamento da mente humana, que é exatamente nessa mente humana é que estão os registros de todas as nossas experiências do passado, do presente e do futuro. No livro Céu e Inferno, é o quarto livro, né, do Kardec, ele fala assim: o Evangelho de Jesus não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593 da era cristã. É, incontestavelmente, um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus do que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Isso está no capítulo 5 do livro Céu e Inferno, que o título é O Purgatório, na primeira parte. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitos, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo, nem racional. Então, esses são os pontos que eu sugiro que todos leiam no livro Céu e Inferno, que vão ajudar mais ainda no nosso
raciocínio. Como nós estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje, nós vamos parar por aqui, né? No estudo do Livro dos Espíritos, e vamos partir para a prece final, para que nós possamos, hoje, em especial, pedir pelas almas sofredoras que pedem preces. As almas sofredoras são aquelas que estão no purgatório, no plano espiritual. Porque nós falamos muito da Terra como purgatório. Mas não é só na Terra, porque, na verdade, ele é onde estiver o espírito sofrendo. E alguns estão sofrendo no plano espiritual. Então, hoje, nós vamos dedicar a nossa prece a todos esses que estão sofrendo no plano espiritual. É o item 64, 65 e 66 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no prefácio, ele diz assim: para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, se não me engano, a hora que eu entrei hoje, a Carminha estava falando exatamente sobre isso. Sobre a importância e sobre a força da prece. Lembram disso? A Carminha deve lembrar. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme já ficou explicado no capítulo 27, no item 9, no número 18 e seguintes. A prece, ela é uma transmissão do pensamento. E o pensamento é a materialização de fluidos, é uma junção de fluidos, de energias, aquelas mesmas energias que nós podemos juntar para fazer o mal, nós podemos juntar também para fazer o bem. Então, a prece é uma transmissão dos pensamentos positivos. No momento da prece, nós pensamos em mandar vibrações positivas para a pessoa ou para as entidades ou os espíritos ou aqueles a quem queremos ajudar. Então, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Então, nós temos certeza que a nossa prece vai ser atendida. Então, oramos com muito mais convicção e a nossa prece vai ser atendida. Mas e se o doente desencarnar? A nossa prece foi atendida. Ele recebeu uma recarga que ele precisava para penetrar melhor no plano espiritual. Porque para nós, a desencarnação, ou o que nós chamamos de morte, não é prece perdida. É continuação da vida. A desencarnação faz parte do nosso processo de evolução. Então, a desencarnar não é perder a prece, não é não ser ouvido, é simplesmente dar força para que aquele espírito continue bem no plano espiritual ou fique bem no plano espiritual. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e, particularmente, sobre as almas dos suicidas, aqueles que foram citados e escritos nos nossos livros de orações. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes os corações ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Senhor, que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções.
possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos que sofrem, quer no espaço, como espíritos errantes, quer entre nós, como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos nós, os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos que nos cercam, que a tua luz nos brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, nos venham prosternar a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar as provas terrenas. Ó Senhor, nos destes um fardo a carregar e só aos teus pés temos de depô-lo. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Que o Senhor abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.